Oiê! Hoje nós vamos começar o nosso módulo 7 de geometria. Nós vamos falar sobre as áreas dos triângulos retângulos. Vamos começar lembrando o que é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é aquele onde eu tenho um lado exatamente igual e oposto. Nossa, que difícil! Significa que eu tenho a mesma figura do lado contrário e vou completar um retângulo nessa imagem. Então, vou fazer aqui com pontinhos. O mesmo desenho que eu tenho aqui, eu tenho desse outro lado. Isso faz dele um triângulo retângulo. Significa que eu tenho metade de um retângulo. Então, olha só. Nós vamos aprender a fazer os cálculos de área. Para isso, a gente precisa ser muito sincero aqui. Eu não tenho como fazer esse tipo de exercício medindo isso aqui de qualquer forma. Eu tenho que medir exatamente o tamanho do meu desenho. Senão, nada feito. Então, lá na sua apostila, na página 32, vem o seguinte modelo. Ele veio um triângulo retângulo semelhante a este aqui que a Prof fez. Lógico que o meu aqui ele não tá perfeitão, porque eu não tenho uma régua maior aqui, melhor. Mas a gente vai conseguir entender, tá bom? Então, olha lá. Primeira coisa que nós temos aqui, duas linhas que estão se encontrando e formando um ângulo de 90 graus. O que eu faço? Põe aquele quadradinho aqui, pontinho lá dentro, significa que eu tenho um ângulo de 90 graus. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho essa mesma figura aqui do lado. Significa que aqui na parte de cima eu formaria um outro triângulo igualzinho. Aqui, gente, na apostila, você vai pegar e você vai medir deste pontinho até este pontinho. Precisa a gente encaixar, e não é aquela parte que a Pro já explicou para vocês, não é aquela parte que começa a régua. É onde você tem o risquinho e você tem o zero. É ali que começa a sua régua, tá bom? Não vai dar ruim o seu exercício. Então, aqui, gente, a Pro já mediu a parte de baixo. E deu 5 centímetros. E esta parte aqui, que é a minha altura, ela deu um pouquinho menos. Ela deu 4 centímetros. Então, a minha base tem 5 centímetros e a minha altura tem 4 centímetros. Então, aqui o nosso exercício, ele fala o seguinte pra gente. Calcule a área do triângulo retângulo desenhado em cada caso, dando o resultado em centímetros quadrados. Como que eu sei que é centímetros quadrados? Eu estou calculando área. A área é sempre medida quadrada, ou quilômetro, metro, centímetro. Então, se é cálculo de área, azão maiúsculo, área igual a base. Vamos pôr com outro Bzinho aqui, né, pra ficar mais bonitinho. Base vezes altura. O que muda aqui, Pro? Que até aí eu sei o que acontece, mas eu tenho essa linha aqui linda e maravilhosa que eu não medi. Meu triângulo retângulo, ele não é metade do meu retângulo? Eu só tenho metade aqui, ó. Eu tenho uma fração do triângulo. Uma fração do retângulo, na verdade, né? Então, o que acontece? Significa que isso aqui é uma fração. Se eu só tenho metade, e aqui eu teria a continuação, e isso é uma fração,
eu estou dividindo o meu desenho por 2. Parte 1 e parte 2. Para eu medir a área de um triângulo retângulo, eu preciso transformar ele em retângulos. Então, eu vou fazer aqui, ó, área igual base vezes altura sobre 2. Então, eu vou ter aqui, ó, quem é a base? A é igual 5, que é a base, vezes 4 sobre 2. Vou continuar aqui porque não cabe lá. 5 vezes 4, 20. Copiei o 2 aqui. Preciso tornar irredutível se for possível. E se não for possível, aí a gente vai fazer conta com vírgula, porque a gente vai ter casinha decimal, tá bom? O que não é o caso nesse momento. 20 dividido por 2, 10. 2 dividido por 2, 1. Quanto que era essa medida? Centímetro quadrado. Parece um pouco complicado, gente, mas não é. Por exemplo, se essa minha figura, ela estivesse desenhada assim. Se fosse esse triângulo aqui de cima, tá? Muda alguma coisa, Pro? Essa aqui vai virar base? Não. Quem é a minha base aqui? É essa que eu tenho desenhado. Essa aqui vai ser o B. E esse aqui o H. Este é o B. Este é o H. Posso fazer, Pro, no meu desenho, pegar ali a minha régua e recompletar ali o meu desenho para eu ter mais noção? Pode e deve, porque é importante você estar fazendo isso para você até entender como que fica esse retângulo. É um retângulo mais comprido? É um retângulo que é quase um quadradinho porque ele é menorzinho? Isso você só consegue entender quando você faz o desenho dele bonitinho, tá bom? Tá, vai dar licencinha para vocês poderem olhar, copiar e entender o exercício. E nós vamos fazer os exercícios 1, 2 e 3. Lembrando que essa aula é gravada, ela vai ficar disponível no gabarito, tá bom? Beijo, mas eu não vou me despedir ainda, porque vocês ainda vão copiar aqui o exercício. Certo, gente? Beijo, até a próxima aula de geometria.